Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui, meu pastor, vamos olhar. Capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Faremos a leitura a partir do verso 17 até o final. 1 Coríntios 11, 17 a 34. A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu quero refletir com os meus irmãos nesta noite sobre o tema A Ceia do Senhor, o sacrifício supremo. Esta mesa que está posta, com o pão e o vinho, chamado de Ceia do Senhor, é o elo de ligação entre as duas vindas do Senhor Jesus Cristo. Ela é o monumento da primeira vinda e ela é a promessa da segunda vinda. Talvez nenhum assunto, nenhum tema na igreja cristã, ao longo destes 20 séculos de cristianismo, foi um assunto mais debatido e mais polêmico do que a ceia do Senhor. Isso cristalizou em 4 posições principais nas igrejas ao longo desses séculos. A primeira posição romana, chamada de transubstanciação. A crença de que esses elementos, na hora da celebração da Eucaristia, mudam de substância e passam a ser carne, sangue, nervos, ossos e divindade de Cristo. Certamente nós não concordamos com essa vertente. Depois vem uma segunda visão, chamada de consubstanciação, defendida por Lutero. É que os elementos não se transubstanciam, mas Jesus está fisicamente presente nos elementos. Também nós não subscrevemos esse entendimento. Em terceiro lugar, vem a ideia de que a ceia é apenas um memorial, não passando de uma lembrança do que Cristo fez na cruz. Nós entendemos que essa também não é a melhor interpretação. Então vem uma quarta interpretação, que a igreja reformada entende e aceita, é que a ceia é um meio
de graça. Ou seja, a ceia é um instrumento de edificação dado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você achou um pouco estranho o começo da leitura, porque está tratando de um assunto que era da igreja de Corinto, e essa tradição da igreja de Corinto não perdurou na vida da igreja, a chamada festa do ágape, a festa do amor. E qual o problema desta festa? Trocando em miúdos, seria o que nós chamaríamos hoje de um ajunta-pratos. Os membros se reuniam, cada um trazia de casa comida, os ricos e os pobres, ali dividia então os pratos, para que todos pudessem ter uma boa refeição. Era uma oportunidade dos ricos serem generosos e os pobres terem também uma alimentação de qualidade, e dessa maneira demonstrarem o cuidado e o amor fraternal uns pelos outros. O que aconteceu com esta festa? Primeiro, eles faziam acepção de pessoas. Vejam comigo os versos 21 e 22, quando está escrito: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Imaginando vocês que tinha gente que levava picanha maturada, e na hora de comer, eles iam direto nos pratos que haviam preparados na sua casa, enquanto os pobres passavam fome. Pensem vocês que os ricos tomavam vinho do porto e os pobres tomavam kisuke de uva. E aquela festa, então, em vez de trazer unidade, companheirismo, fraternidade, cuidado uns pelos outros, aquela festa estava ofendendo a Deus e aos irmãos. Me permite ilustrar isso? E eu vivi essa dolorosa experiência um dia. Estava participando de um retiro. E naquele retiro os jovens resolveram fazer uma brincadeira. E uma brincadeira de mau gosto. Uma gincana. E na gincana tinham várias pessoas de posse, pessoas muito carentes financeiramente. Na brincadeira eles começaram a jogar ovos uns nos outros. E de repente, um menino levantou a mão e disse: se sobrar alguns desses ovos que vocês estão jogando, eu poderia levar para casa. Lá em casa não tem nada para a gente comer. E desculpem da expressão, aquilo foi um tapa na cara. E a brincadeira parou ali. Porque às vezes as pessoas estão desperdiçando aquilo que está faltando na mesa do outro. E aquela festa acabou exatamente por isso, porque eles não respeitaram o propósito. Em vez de gerar unidade, conforme o versículo 18, isso gerou divisão entre eles. Em vez disso gerar comunhão, versículo 17, eles estavam se reunindo para pior. Não é para melhor, sempre para pior. E então esse é o contexto dessa festa do ágape que acabou, não tem mais. Bom, mas agora então, a partir do verso 23, Paulo começa a dar a instrução sobre a Santa Ceia. E a primeira lição que eu chamo a sua atenção é que a maior demonstração de amor é dada diante da maior demonstração de maldade. Confira comigo o verso 23, por gentileza. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vejam vocês que Jesus institui essa mesa, Jesus institui a ceia, esse sacramento, demonstrando o seu máximo amor, tomando o pão, símbolo do seu corpo, que seria surrado, cuspido, esbordoado e pregado na cruz, na mesma noite em que ele foi traído. E ele sabia que seria traído. E não obstante esse fato de saber que ele seria traído,
ele demonstra o seu máximo amor quando ele estava sendo uma vítima da máxima maldade. Enquanto o inferno tramava a maior orquestração para matar Jesus, ele planejava a maior forma de dar a sua vida para salvar o seu povo. Nós não podemos, amados irmãos, apressadamente participarmos dessa mesa sem esta reflexão. Esta mesa nos aponta para a cruz de Cristo, do Cristo que foi crucificado. O que é curioso é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,8, nessa carta, que se os poderosos e os sábios desse século soubessem o que significou a morte de Cristo, eles jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, porque achavam que ao crucificar o Senhor da Glória, eles estavam impondo uma cachapante derrota sobre ele, quando na verdade foi o contrário. Foi na cruz que Jesus desbaratou os principados e potestades, foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente, foi na cruz que ele adquiriu para nós eterna redenção. Louvado seja o seu nome. Mas em segundo lugar, o maior sacrifício é oferecido não por constrangimento, mas com grande alegria. Olha o verso 24 comigo. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Percebam vocês que Jesus está instituindo um sacramento que retrata o seu sofrimento, a sua dor, a sua morte. Ele ser entregue na cruz do Calvário, e ele faz isso com ações de graças. Não murmurando, não esperneando, não tentando escapar, mas rendendo graças com muita alegria. Ele vai para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele não vai para a cruz porque Judas o traiu por ganância. Ele não vai para a cruz porque Pedro negou por medo. Ele não vai para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Ele não vai para a cruz porque Pilatos o sentenciou por conveniência. Ele não vai para a cruz porque os soldados o pregaram naquele leio maldito com crueldade. Ele vai deliberadamente, conscientemente, por amor. Tudo isso está encerrado nesta mesa. Com ações de graças. Uma entrega voluntária. E eu chamo a sua atenção para dois fatos que esse texto nos apresenta. Primeiramente, notem comigo, tendo dado graças, o partido diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Vejam, esse corpo é dado. E quem deu? O Pai o entregou por amor. Você já pensou nisso? E quando o Pai o deu por amor? Antes da fundação do mundo. E quando o Pai o entregou por amor, não o entregou na ideia de que seu filho seria honrado, aplaudido, reconhecido, valorizado, exaltado, mas plenamente certo de que ele seria cuspido, esbordoado, vilipendiado, humilhado, preso numa cruz. Mas vejam, isto é o meu corpo. O meu corpo. Não apenas ele é dado, ele, Jesus, também se oferece, se entrega. Consciente, livremente, deliberadamente. Se o Pai o entrega, ele também se entrega.
Não há conflito entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Os dois estão num conselho eterno, numa entrega plena, porque Deus deu o melhor, Deus deu tudo, Deus deu o máximo, Deus deu a si mesmo, Deus deu o seu Filho, e o Filho se entrega, e o Filho se rende, e o Filho diz: Pai, eis-me aqui para cumprir o teu propósito, e ele se rende. Isso é representado nesta mesa. Terceira lição: a eficácia do sacrifício supremo está não apenas na sua informação, mas sobretudo na sua apropriação. Irmãos, isso é vital no cristianismo. Porque nós não somos apenas pessoas que são informadas sobre uma verdade cristã. Nós somos pessoas que foram transformadas por essas verdades cristãs. Então vejamos isso. Vejamos isso. O Senhor Jesus diz o seguinte, quando ele, no versículo 24 diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Preste atenção. Não é apenas um conhecimento teológico. Não é apenas você saber a verdade intelectualmente. Você saber o significado dessa mesa, conhecer o significado dessa mesa, o que está por trás, a realidade espiritual que está por trás dessa mesa. A não ser que você coma, a não ser que você beba, a não ser que você se aproprie pela fé, você não entendeu ainda o que significa participar da ceia. Ou seja, não é a informação do que Cristo fez por nós que nos salva. A Bíblia diz assim: sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Os demônios têm uma fé intelectual, os demônios têm uma fé emocional. Eles sabem, eles sentem, mas eles nunca se apropriaram. Não tem salvação. É por isso que Jesus disse em outra situação: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu posso ser um engenheiro químico e conhecer tudo sobre a água, ser doutor em água e morrer de sede à beira de um ribeiro, se eu não tomar água. É preciso apropriar-se de Cristo. Não basta saber, não basta apenas sentir. Agora note uma coisa: esse comer e esse beber não é um ato físico, é espiritual. Esses elementos aqui não são para alimentar o seu estômago, mas para reavivar a sua fé, é para fortalecer a sua alma. E essa apropriação é individual, é intransferível. O pai não pode substituir o filho não pode substituir o pai, a mãe não pode substituir a filha não pode substituir a mãe, o marido não pode substituir a mulher não pode substituir o marido. Essa apropriação é sua e somente sua e de mais ninguém. Não é uma fé de segunda mão. Quarta lição: o sacrifício supremo é o grande marco do cristianismo que deve ser relembrado. Então, vejamos, irmãos amados, mais uma vez o verso 24 a 26. Você pode ler comigo esses 3 versos em voz alta? Vamos juntos? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então preste atenção, que o sacrifício de Cristo é o ponto culminante da sua obra. E é curioso isso, porque Jesus fez milagres extraordinários. Jesus foi o mestre dos mestres, não o alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Mas Jesus não institui nenhum sacramento para lembrar os seus ensinamentos ou mesmo seus milagres. Ele levanta um monumento para que você e eu nos lembremos e constantemente da sua morte. É por isso, meus amados irmãos, que quando esta igreja convoca os seus membros e chama aqui a sua liderança à frente, porque ela está dizendo o seguinte: olha, nós estamos juntos nesse projeto. Mas que projeto? Mas para quê? Mais um prédio em São Paulo, é por isso? Está faltando prédio em São Paulo, é por isso? Não. É porque esta igreja tem uma mensagem. E só tem uma mensagem. E como o pastor Aleval nos alertou agora há pouco, nós esperamos que as futuras gerações não abandonem essa mensagem. E que mensagem é essa? É pregar Cristo e este crucificado. É nunca abrir mão dessa verdade. Eu estava rodando por outras plagas e vendo históricos de igrejas que estão diminuindo, desidratando. Igrejas que não batizaram uma pessoa num ano inteiro. Igrejas que abraçaram outras mensagens. Adotaram uma outra agenda social. Identidade, gênero, problemas humanistas de toda ordem. E aí eu encontro uma dessas igrejas vivas, forte, crescente. E eu perguntei: qual o motivo? Qual a razão? E a resposta que eu ouvi foi esta: não tem segredo, é que nós aqui pregamos o evangelho puro e simples. Tem muita gente hoje perguntando: como é que se mantém um jovem na igreja? Como é que se mantém um adolescente na igreja? Como é que traz criança para a igreja? Como é que a igreja pode ser uma igreja viva? Se for pregar novidade não satisfaz. Se for buscar a agenda do mundo não satisfaz. Mas se nós pregarmos Cristo e este crucificado, esta mensagem é poderosa, esta mensagem é transformadora, esta mensagem vai atrair pessoas, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta igreja não desafia você a entrar num grande e ousado projeto apenas porque quer ter um templo bonito, apenas porque a liderança possa aparecer. 1000 vezes não. Nós queremos é que a igreja continue pregando e permaneça pregando e pregue Jesus até que Ele venha. O que Jesus disse é que nós devemos fazer isso até que. Pode vir novidade que vier, pode vir onda doutrinária que vier, haveremos no nome de Jesus de permanecer pregando a mesma mensagem. Nunca ficará caduca, nunca ficará desatualizada. Esta é a mensagem que esta igreja abraça, e esta é a mensagem que esta igreja tem compromisso, é pregar Jesus, é pregar a cruz, até que Jesus volte. Agora, eu quero concluir o último ponto, dizendo o seguinte, que a celebração do sacrifício supremo
exige algumas atitudes de seus participantes. Primeira atitude, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, quando nós participamos da ceia, nós devemos olhar para trás, para o Calvário, para a cruz. Para o Filho de Deus, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Ali ele foi cuspido, ali ele foi esbordoado, ali ele foi vilipendiado. Ali ele foi pregado numa cruz. Ali ele morreu pelos nossos pecados. Ali ele verteu o seu sangue para nos limpar e nos lavar de todo o pecado. Temos que olhar para trás, para o que ele fez. Mas em segundo lugar, versículo 26, na parte B, diz: até que ele venha, nós precisamos olhar para frente. Precisamos olhar com expectativa para a volta do Senhor Jesus. Os sinais estão aí e são eloquentes. E ele voltará. Pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente, gloriosamente. Ele vem, cedo vem. É a promessa que temos nesse texto. Então, quando nós participamos dessa mesa, nós olhamos para o Calvário e nós olhamos para a parousia, para a segunda vinda. Mas em terceiro lugar, nós devemos olhar para dentro. Se você perceber comigo, a partir do verso 27 até o verso 32, o cuidado do apóstolo Paulo é ensinar a igreja de que nós não podemos ser apressados ao participar dessa mesa. Precisamos de avaliação. Não podemos ser assodados sem reflexão. Porque comer o pão e beber o cálice sem discernimento do corpo, que corpo? O corpo de Cristo partido, aliás, entregue na cruz, e o corpo místico de Cristo, a igreja. Se eu participar sem entender isso, eu participo para trazer juízo sobre mim e não bênção sobre mim. Olhar para dentro para quê? Versículo 28, Paulo é específico. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é eu examinar o meu irmão, não, meu irmão me examinar. Não, essa questão não tem como. O presbítero vai passar com a bandeja da ceia e não é o presbítero que vai tirar a bandeja ou colocar a bandeja. É você que tem que ter sabedoria de Deus, discernimento de Deus, se você deve ou não deve, se você pode ou não pode. O juízo não é do presbítero a você, o juízo é pessoal. Examine-se o homem a si mesmo, não é examine o seu próximo, é examine a si mesmo. Agora notem. A orientação de Deus não é que você vai examinar a si mesmo e fugir da ceia por causa do pecado. Mas você vai examinar a si mesmo e fugir do pecado por causa da ceia. Todas as vezes que a igreja se reúne para participar da ceia, a igreja está dando a você, diante do trono da graça, a oportunidade de rever a sua vida, de abandonar o seu pecado, de romper com as práticas de pecado. Meu Deus, eu quero interromper essa prática, me ajuda, Senhor, eu quero fazer parte da comunhão do corpo de Cristo. Então, Senhor, eu quero abandonar o pecado e quero abraçar a comunhão com o Senhor, e eu vou participar hoje da ceia do Senhor. É claro que ao olhar para dentro você precisa perguntar: eu tenho vida em Cristo? Eu tenho fome espiritual? Eu tenho discernimento espiritual? Porque o que é, na verdade, o que Paulo diz aqui, por exemplo, da questão da dignidade? Versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. O que é ser digno para participar da ceia? Eu gosto da explicação do nosso irmão João Calvino. Ele diz assim: ser digno para participar da ceia
é a consciência de que eu sou indigno. Seria uma loucura você estufar o peito e dizer, eu sou digno porque eu sou uma pessoa maravilhosa, então eu tenho todo o direito de participar da ceia porque eu sou o tal. Não, esse espírito farisaico não seria a dignidade. A dignidade é quando eu digo, ai de mim, Senhor, eu sou um pecador, mas eu fui lavado pelo sangue, eu fui alcançado pela graça, então o Senhor tem misericórdia de mim e eu quero participar desse banquete da graça nessa hora. Então, mais do que isso, Paulo está nos alertando que a ceia é um banquete perigoso para quem vive despercebidamente no pecado. E eu chamo a sua atenção para os versos 29 a 32. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que Paulo está dizendo é que aqueles que refletidamente vão participar da ceia, sem discernimento, isso traz fraqueza, isso traz doença física, isso traz morte precoce, traz disciplina de Deus. Finalmente, Paulo diz, olha, vocês precisam olhar para trás, vocês precisam olhar para frente, vocês precisam olhar para dentro e vocês precisam olhar ainda duas coisas, ao redor. Ao redor. E vejam vocês o verso 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um povo. E para ter comunhão, eu preciso que os meus irmãos estejam comigo. Isso significa que nós somos uma comunidade de amor, nós somos uma comunidade terapêutica, nós somos uma comunidade que cuidamos uns dos outros. E você olha e diz, eu preciso do meu irmão aqui, cadê meu irmão? Onde ele está? Por que ele não está aqui? Vamos esperá-lo, vamos buscá-lo, vamos atrás dele. Finalmente, então, devemos olhar para cima, olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro, olhar ao redor e olhar para cima, dando graças ao Senhor. Somos o povo mais feliz da terra, somos o povo mais privilegiado do mundo, somos o povo alcançado pela graça, somos o povo remido pelo Senhor. Somos ovelhas do pastoreio de Deus, somos servos de Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, somos a menina dos olhos de Deus, somos a herança de Deus, somos a delícia de Deus, somos o povo cujo nome está escrito no livro da vida. Então agradeçamos a Deus por esse grande privilégio de nesta noite nós nos assentarmos ao banquete da graça e participarmos juntos da ceia do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.